Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e essa é a terceira aula da nossa série de modelagem de bancos de dados. Essa é uma série de 4 aulas onde a gente tem falado sobre vários conceitos relacionados à modelagem de uma forma bem estruturada. Na aula 1, a gente falou sobre uma introdução e uma apresentação a essa série e a importância também da modelagem de dados. Na segunda aula, nós falamos sobre modelo conceitual e nessa aula nós vamos falar sobre modelo lógico. Se você não assistiu às aulas anteriores, elas estão disponíveis, tá? É só você acessar, está aqui na descrição desse vídeo. Então, é importante que você assista para que você possa aproveitar ao máximo essa série, tá bom? E se você está assistindo essa série e está gostando, deixa os comentários aqui, deixa nos comentários qual que é o seu feedback, o que você está achando dessa série, se você está gostando dessa estrutura de aulas. E se você não está gostando também, deixa os comentários aqui, é importante para a gente saber onde a gente pode estar sempre melhorando para trazer um conteúdo bem redondinho aqui para vocês, tá bom? Então, se você está gostando do vídeo, já deixa o like aí, que isso ajuda demais a gente a fazer sempre cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra de se inscrever também no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado dos vídeos que saem toda semana aqui no canal de Python, SQL, Ciência de Dados e JavaScript. Então, dito isso, vamos começar. Bom, então como eu falei, essa vai ser a nossa terceira aula da nossa série de modelagem de bancos de dados. Já falamos sobre modelo conceitual na aula passada e nessa aula vamos falar sobre modelo lógico, tá? Na aula que vem, que é a nossa última aula, a gente vai falar sobre o modelo físico, que é onde a gente de fato vai pegar um projeto e vai implementar dentro de um banco de dados utilizando a linguagem SQL, tá bom? Então, como eu falei com vocês, na aula 1 nós já falamos sobre uma apresentação e contextualização sobre a importância da modelagem de dados. Na aula 2 nós falamos sobre o modelo conceitual, onde explicamos ali o que são entidades, atributos, relacionamentos, o que é o modelo entidade-relacionamento, o que é o diagrama entidade-relacionamento. Se você não assistiu a essas aulas, assiste que está aqui na descrição do vídeo, muito importante para você dar continuidade. E na aula de hoje nós vamos falar sobre modelo lógico, entender o que são tabelas, chaves, normalização, restrições de integridade, dicionário de dados, tá bom? Vai ser uma outra parte bem importante aqui da nossa série, tá bom? Então vamos lá, pensando ali no nosso ciclo, né, no nosso caminho que a gente percorre para fazer um projeto de modelagem, tudo começa aqui com a ideia do projeto de modelagem, e a partir disso nós vamos seguir etapas sequenciais. Que etapas são essas? As etapas de modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. Legal? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o modelo lógico, entender o que é o modelo lógico e como que ele se encaixa aqui na nossa modelagem de dados. Bom, então, fazendo uma introdução aqui, né, uma vez que o analista de dados, né, a pessoa responsável pela modelagem, ela vai observar o mundo real, ela vai fazer uma representação daquele mundo real através de 3 modelos, né, desses 3 modelos, o conceitual, o lógico e o físico. Né? Então, pensando num exemplo de uma situação de uma universidade, onde a gente quer modelar quais são os elementos, as informações dentro do mundo, dentro do ambiente universidade. O que nós temos? Nós temos professores, matérias, alunos. Então, a partir dessas informações, nós vamos definir quem são as entidades. As entidades, a gente já sabe o que é, né? São os elementos importantes ali dentro da nossa modelagem. Então, o professor é uma entidade, o aluno é uma entidade, matéria é uma entidade, disciplina, né, é uma entidade, e cada uma dessas entidades vai ter atributos. O professor vai ter o atributo nome, o atributo identificação, o atributo número de contato, né, telefone de contato. O aluno vai ter atributo nome, atributo e-mail, atributo matrícula. Lembrando que atributos são características que aquelas entidades vão ter. E essas diferentes entidades elas vão se relacionar. E aí a maneira como a gente vai modelar esse mundo real observado vai ser através dos modelos conceitual, físico, lógico e físico. Já falamos sobre o conceitual, hoje nós vamos falar sobre o lógico, tá bom? Então, relembrando ali que o modelo conceitual ele vai ser aquele onde a gente vai definir as entidades e os relacionamentos e vamos conseguir enxergar isso através de diagramas. Falamos lá sobre o diagrama entidade e relacionamento. Depois de entender como é que vai ser o modelo conceitual, nós vamos partir para o modelo lógico, que é onde vamos definir de fato quais vão ser as nossas tabelas, como é que vai ser a estrutura das tabelas,
né? Quem vai ser chave primária, quem vai ser chave estrangeira, enfim. Isso é o que a gente vai falar aqui nessa aula. E para fechar, a gente parte para o modelo físico, que é onde vamos de fato implementar o nosso projeto utilizando a linguagem SQL. Então a gente vai escolher um banco de dados, pode ser o SQL Server, o MySQL, enfim. E nós vamos implementar aquele projeto que nós criamos aqui a partir do conceitual e do lógico dentro do nosso SGBD, né, do nosso sistema de banco de dados. Bom, então só para vocês terem aqui uma melhor visualização de como são essas 3 etapas da modelagem. Começando pelo modelo conceitual, nós falamos que é onde nós vamos definir entidades, atributos e relacionamentos. Então imagina aqui uma situação onde eu tenho pessoas e carros. Pode ser um cenário aqui do Detran, eu quero modelar um banco de dados para o Detran. Então esse banco de dados ele vai ter informações de pessoas e informações de carros. E como é que pessoa se relaciona com carro? Através do relacionamento dirige, né? Pessoa dirige carro. E uma pessoa, ela pode dirigir muitos carros, assim como um carro pode ser dirigido por muitas pessoas. Então, nisso aqui, a gente definiu qual é o modelo conceitual. Quem são as entidades, que são pessoa e carro. Quais são os atributos? Não coloquei aqui, mas os atributos poderiam ser nome da pessoa, o CPF da pessoa, a CNH da pessoa. E os atributos do carro poderiam ser o quê? Marca do carro, ano do carro, enfim, categoria, placa e assim vai. Tá bom? E o relacionamento vai ser o relacionamento dirige. Feito isso, nós vamos partir para o modelo lógico. O que nós vamos ter no modelo lógico? Tabelas. Vamos representar essas entidades, esses relacionamentos através de tabelas. Então, uma pessoa, que é uma entidade, ela vai ter atributos, vai ter informações. Então, a pessoa pode ter o atributo CPF, nome e sexo. Já o carro vai ter placa, modelo e ano. E como é que essas duas entidades se relacionam? Através de uma tabela dirige, onde eu vou ter qual é a pessoa que dirige qual carro, fechado? Então, Ana dirige o Versa, o Júlio dirige um Corsa, a Amanda dirige um Civic, e assim vai, tá bom? E por fim, nós vamos partir para o modelo físico, que é onde de fato vamos implementar o nosso modelo, né, através de linguagem SQL. Por exemplo, create table. Vamos ver isso melhor na nossa aula de modelo físico. Mas eu vou utilizar basicamente comandos em SQL para criar essas tabelas, para criar essas informações dentro do banco de dados. Tá bom? Continuando aqui agora falando especificamente sobre o modelo lógico. O que nós vamos encontrar dentro do modelo lógico? Basicamente, o modelo lógico ele vai ter 2 elementos principais ali, que vão ser as tabelas e as chaves. O que são tabelas? Tabelas a gente vai entender ali mais para frente, mas elas são compostas por colunas, que são os atributos daquelas tabelas, né? Então, uma entidade vai dar origem para uma tabela. E as colunas dessa tabela vão ser os atributos e as linhas dessa tabela vão ser os registros. Legal? Já as chaves, nós vamos poder classificar essas chaves em 4 tipos. Chaves candidatas, chaves primárias, chaves alternadas e chaves estrangeiras. Vamos entender também melhor sobre isso. Vamos começar com as tabelas. O que é uma tabela? Uma tabela é um conjunto de registros exclusivos, né? A tabela ela vai ser composta por linhas, colunas e chaves. E diferentes tabelas vão ser relacionadas por meio de chaves estrangeiras. Nós vamos entender um pouco mais para frente. Mas vamos pensar aqui numa situação onde temos a tabela pessoa e a tabela carro. Como que a gente identifica cada um desses elementos aqui das tabelas? Pessoa, né, e carro vão ser o nome da tabela, tá bom? Agora, cada uma das colunas dessa tabela nós vamos chamar de atributos. O que são atributos? São características daquela tabela. Então, uma pessoa vai ter quais características? Ela vai ter o CPF, o nome, o sexo e também a placa do carro que ela dirige. Tá? Então, os atributos vão ser as características daquela entidade, no caso, pessoa, né? Para o caso do carro, quais vão ser as características? Um carro vai ter uma placa, um modelo e um ano. Então, os atributos de carro vão ser placa, modelo e ano. Legal? Além dos atributos que vão ser as colunas, nós vamos ter os registros. Cada linha da minha tabela vai ser um registro. Então, quando vocês ouvem o termo linhas e o termo registros, é a mesma coisa. Então, cada linha da tabela vai ser um registro. Então, temos aqui o registro da pessoa Ana, na segunda linha temos o registro do Bruno, na terceira o registro da Carla, na quarta o registro do Diego.
tá bom? CPF vai ser uma chave primária, que nós vamos entender daqui a pouco o que é a chave primária, e placa vai ser a chave estrangeira da tabela, que nós vamos entender também daqui a pouco o que é a chave estrangeira. Mas, em resumo, uma tabela vai ser um conjunto de registros exclusivos. Por que registros exclusivos? Porque eu não posso ter na minha tabela duas ou mais linhas iguais. Então, se eu quisesse fazer um novo registro aqui nessa tabela, eu não poderia colocar um mesmo registro que fosse 444, Diego, sexo masculino e placa B2. Eu não posso ter registros iguais. Os registros precisam ser exclusivos, ou seja, as linhas precisam ser uma diferente das outras. Tá bom? Então, isso aí são as tabelas. Vamos entender agora melhor sobre as chaves. Então, no modelo relacional de banco de dados, existem 4 tipos de chaves, que são as chaves candidatas, as chaves primárias, as chaves alternadas ou alternativas e as chaves estrangeiras. Eu já cheguei a comentar aqui com vocês sobre as primárias e estrangeiras, mas vamos entender melhor o que seriam cada uma delas. Então vamos começar com as chaves candidatas. Imagina uma tabela onde eu tenho lá informações de pessoa. E que informações são essas? CPF, CNH, nome e sexo. Uma tabela bem tranquila, tá? Todas as colunas, e aí o que vão ser as chaves candidatas? As chaves candidatas vão ser todas as colunas da tabela que poderiam identificar aquela tabela, as linhas daquela tabela, de forma única. Tá? Como assim as colunas que poderiam identificar as linhas da tabela de forma única? Vamos pensar o seguinte, nome é uma coluna dessa tabela. O nome seria uma boa coluna para identificar de forma única cada linha da tabela? Pensa que nome, aqui, ó, eu posso ter pessoas com o mesmo nome. Eu posso ter 2 Anas, 2 Brunos, 3 Carlas. Então, o nome não é uma boa coluna para eu identificar de forma única cada linha da tabela, porque eu posso ter mais de uma pessoa com o mesmo nome, mas eu não posso ter mais de uma pessoa com o mesmo CPF ou com o mesmo CNH. CPF é uma informação única para cada pessoa, assim como CNH, que é a carteira de habilitação, o número da habilitação, ela vai ser única para cada pessoa. Então, nós podemos considerar que dentro dessa tabela aqui, desse exemplo, as colunas que podem identificar de forma única cada pessoa vão ser as colunas de CPF e CNH. Então, se eu escolho qualquer uma dessas colunas para identificar de forma única cada linha, eu tenho as minhas chaves candidatas, tá bom? Por que identificar de forma única cada linha da tabela é importante? Porque quando a gente quiser acessar as informações, fica muito mais fácil acessar através de uma coluna que tenha a informação que identifica de forma única aquela pessoa, ou aquele carro, ou aquele professor, ou aquele aluno, tá? Até porque imagina, por exemplo, eu tenho uma tabela lá do Detran, e essa tabela tem informações de nome e data de nascimento das pessoas. Como que eu posso identificar? E placa de carro. E aí imagina que a gente quer identificar um motorista específico daquela tabela. Como eu posso ter motoristas com o mesmo nome, eu não vou conseguir identificar de forma única através do nome deles. O ideal seria eu conseguir identificar através da CNH, através do CPF. Então, as chaves candidatas vão ser colunas que podem ser utilizadas para identificar de forma única cada linha da tabela. E nesse caso aqui, nós temos como exemplo de chaves candidatas CPF e CNH. Legal? Agora, o que seria a chave primária? Dentre as nossas chaves candidatas, nós precisamos escolher uma delas que vai ser a chave primária, que de fato vai ser a coluna que vai identificar de forma única cada linha da tabela. Então, no exemplo lá da tabela de pessoa, nós temos 2 colunas que podem identificar de forma única cada linha da tabela, CPF e CNH. Eu tenho certeza que eu não tenho um CPF repetido, nem uma CNH repetida, porque eu não tenho mais uma pessoa com o mesmo CPF ou mais uma pessoa com o mesmo CNH. Só que é importante para eu conseguir trabalhar aqui com as minhas tabelas que eu escolha apenas uma chave primária, uma coluna que vai identificar de forma única. E essa única coluna eu vou chamar de chave primária, tá? Como que eu faço essa escolha? Não tem nenhuma regra em particular. Eu poderia escolher como chave primária da tabela ou o CPF ou o CNH, tá? Aqui, escolhi o CPF.
mas pensando do ponto de vista de um banco de dados de Detran, talvez fizesse sentido eu escolher a CNH. Mas, de qualquer forma, escolhendo o CPF ou a CNH, qualquer uma dessas colunas identifica de forma única cada linha da tabela. Então, eu posso tranquilamente utilizar a coluna de CPF para identificar de forma única. Tá? E qual é uma outra importância para a gente ter uma chave primária na nossa tabela? A gente conseguir, mais para frente, relacionar diferentes tabelas através dessa chave primária. Tá? Então, a chave primária de uma tabela vai se relacionar com a chave estrangeira de outra tabela. A gente vai entender melhor isso também. Tá bom? Então, falamos sobre chaves alternadas e chaves primárias. Chaves candidatas, que seriam CPF, por exemplo, né? CPF e CNH, e chave primária, que no caso vai ser o CPF. O que seriam as chaves alternadas? As chaves alternadas são as chaves candidatas que não foram escolhidas para ser uma chave primária. Então, por exemplo, tínhamos lá coluna CPF e CNH como nossas chaves candidatas. Escolhemos a coluna de CPF para ser a chave primária. Então, a CNH, que foi a chave que sobrou, nós vamos chamar de chaves alternadas. Né? Chave alternada, que vai ser uma chave que futuramente eu posso usar ou não como chave primária. Tá bom? Então, essa vai ser a ideia. Temos as chaves candidatas, uma delas a gente vai escolher como chave primária e o que sobrar nós vamos chamar de chaves alternadas ou chaves alternativas. E para fechar aqui, temos a nossa chave estrangeira. O que vai ser a chave estrangeira? A chave estrangeira vai ser uma coluna onde os valores aparecem na chave primária de uma outra tabela e através dessa coluna de chave estrangeira nós conseguimos relacionar as informações com a chave primária de uma outra tabela. Tá? Por exemplo, imagina lá o mesmo exemplo de pessoa que dirige carro. Então, temos a tabela pessoa e a tabela carro. A tabela pessoa vai ter as informações de pessoa, a tabela carro vai ter as informações de carro. Como que eu sei, né? Como que eu sei que uma determinada pessoa dirige um determinado carro? Eu vou precisar ter na minha tabela de pessoa uma coluna que eu vou chamar de placa, que vai identificar qual é o carro que aquela pessoa dirige. Né? E essa coluna de placa, ela vai ter relação com a coluna de placa da tabela de carro. Então aqui, na minha tabela de carro, eu vou ter as informações de carro e na tabela de pessoa eu vou conseguir identificar, através da placa, qual é o carro que uma determinada pessoa dirige. Aqui, na minha tabela de pessoa, eu vou ter a coluna placa, que vai ser a minha chave estrangeira, que vai permitir eu conectar a minha tabela carro com a minha tabela pessoa. Tá? E aí, qual vai ser a ideia? Sabendo a placa do carro que uma determinada pessoa dirige, eu vou saber, consequentemente, qual é o modelo do carro que aquela pessoa dirige, qual o ano do carro que aquela pessoa dirige. Tá bom? Então, a chave estrangeira vai ser uma coluna numa tabela que permite a gente relacionar com a chave primária de outra tabela. Aqui na coluna de carro, a coluna placa vai ser a minha chave primária, porque ela vai identificar de forma única cada linha da tabela. E a placa na tabela de pessoa, ela vai ser exatamente a minha chave estrangeira, que vai permitir eu conectar com a chave primária da minha tabela de carro, tá bom? Então essas são as nossas chaves. Chaves candidatas, chave primária, chave alternada e chave estrangeira. Bom, agora um outro conceito importante aqui é sobre restrições de integridade. Quando a gente cria tabelas em banco de dados, essas tabelas a princípio aceitam qualquer valor. Ou seja, nada me impede de chegar numa tabela de produtos e cadastrar um preço negativo. Por mais que não faça sentido, a princípio nada me impede. Ou, por exemplo, nada me impede de numa tabela de clientes eu simplesmente não colocar o nome do cliente nem o CPF do cliente. Pode ser, eu posso cadastrar um cliente que não tem nem nome nem CPF, não tem identificação nenhuma. Será que isso é o ideal? Não, não seria o ideal, mas nada a princípio me impede de registrar um preço negativo ou um cliente sem nome ou sem CPF e assim vai. É claro que adicionar um preço negativo ou um cliente sem nome não faz sentido. Então é importante que a gente garanta que as informações dentro do banco de dados tenham algum tipo de consistência. É importante que eu não permita que o banco de dados aceite um preço negativo ou que um cliente seja cadastrado com um nome, sem nome, na verdade. Né? E para a gente impedir que essas coisas aconteçam, nós vamos precisar trabalhar com restrições de integridade, tá? Que vai ser exatamente o que vai permitir a gente, por exemplo, cometer erros
erros humanos, na hora de cadastrar as informações. Até porque pode acontecer, né, uma pessoa sem querer cadastrar um preço negativo. Pode acontecer, um erro humano, né? E para evitar isso, nós trabalhamos com as restrições de integridade, que são regras que a gente já determina no nosso banco de dados para que ele não permita essas inconsistências, né? Preço negativo, cliente sem nome e assim vai. Nós vamos entender melhor sobre as restrições de integridade quando nós estivermos na nossa aula de modelo físico, onde vamos implementar o nosso projeto de banco de dados e entender melhor sobre isso, tá bom? Mas em resumo, exemplos de restrições de integridade, né, que são essas regras que vão permitir a gente evitar esses problemas. Alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, a integridade de vazio, que também é conhecida como integridade de null, né, aquele termo null, de nulo. Então, integridade de vazio informa se os valores na coluna são opcionais ou não. Então, no meu projeto de banco de dados, eu defino essa coluna permite valores nulos ou não. Por exemplo, uma coluna de nome do cliente. Eu vou poder inserir um preço, um nome, ou melhor, eu vou permitir que um nome não seja adicionado na coluna, vou permitir um valor nulo naquela coluna, eu vou especificar isso através da integridade de vazio. Aceita nulo ou não aceita nulo? Tá? Agora, por exemplo, uma coluna de e-mail. Pode ser que uma coluna de e-mail do cliente seja opcional. Então, eu posso dizer que pode ter valor vazio ali dentro. Tá bom? O que é integridade? Outro exemplo aqui de integridade de chave. Ele diz que os valores em uma chave primárias, eles não podem ser nulos. Na verdade, devem ser sempre não nulos. Aqui, só uma correçãozinha, né? Sempre não nulos. Ou seja, eu não posso ter uma coluna de chave primária que tenha um valor nulo, porque a chave primária serve para identificar de forma única cada registro da tabela. Então, não posso ter não nulo, tá? Não posso ter um valor nulo ali na minha coluna de chave primária, tá bom? Outro exemplo de integridade referencial os valores que aparecem na chave estrangeira de uma tabela também precisam aparecer na chave primária de uma outra tabela, quando eu vou fazer a relação entre as tabelas, tá bom? Quando a gente chegar no modelo físico, essas restrições de integridade vão ficar mais claras, tá? Para quem já programa em SQL ou já teve a oportunidade de mexer com SQL, restrições de integridade são semelhantes, é a mesma coisa que as constraints, tá? Então, só para você poder fazer esse paralelo. Legal? Uma outra coisa importante dentro de um projeto de banco de dados é o dicionário de dados, que vai ser um documento onde você vai registrar as principais informações daquele banco de dados, aquele projeto de banco de dados, para que as pessoas que vejam aquele projeto futuramente consigam entender quais são as tabelas que tem ali dentro, quais são as colunas, os atributos, como é que é as relações. Então, é basicamente um documento que não tem nenhum modelo em particular, é um documento, tá? Pode ser um arquivo do Word, uma tabela do Excel, onde você vai informar quais são as tabelas do banco de dados, quais são as colunas das tabelas, quais são as restrições que tem naquelas tabelas, quais são os tipos de dados daquelas tabelas e assim vai. Tá? Um dicionário de dados é muito importante para você garantir a documentação do seu projeto, para que futuramente, se outras pessoas se depararem com ele, elas vão saber ali como é que esse projeto funciona. Tá bom? Então, exemplo aqui de uma parte de um dicionário de dados. Você vai ter ali um registro de quais são as tabelas do seu banco. Então, por exemplo, aqui eu teria uma tabela funcionário, departamento e localidade. Qual vai ser o relacionamento, né? Com quem essa tabela vai se relacionar? Funcionário se relaciona com departamento e com localidade. Departamento se relaciona com funcionário. Localidade se relaciona com funcionário. Qual que é o nome da relação entre essas tabelas? Funcionário pertence a um departamento. Funcionário reside em uma localidade. Departamento pertence, um funcionário pertence a um departamento. Um funcionário reside numa localidade. E aqui uma descrição das tabelas, tá? Então esse dicionário de dados vai ser muito importante para você documentar o seu projeto, para você garantir que aquilo ali aquelas informações não vão ficar só para você, tá? O ideal é que você sempre garanta a clareza ali no projeto para que outras pessoas que acessem, elas tenham as informações também. Até porque não tem nada pior do que você ter que começar um projeto e você não sabe nada sobre ele, não tem nada documentado, tem uma tabela com um nome esquisito que você não entende qual é aquele nome, ou uma tabela que tem uma coluna que você não faz ideia porque que ela existe. Então, você ter essas informações documentadas vai ser importante, tá? Então, por isso que o dicionário de dados ele vai ser fundamental num projeto de banco de dados também, tá bom?
Para fechar, nós temos ali um outro conceito importante, que são as anomalias em bancos de dados, né? Quando a gente cria as tabelas, é importante que a gente garanta que não teremos inconsistências nas tabelas do banco de dados. Como assim inconsistências? Uma inconsistência, geralmente, ela acontece quando dados em diferentes tabelas que deveriam ser iguais, eles são diferentes, né? Como assim? Por exemplo, imagina o valor de venda de um produto, né? Então, você vendeu um produto por R$1.000. Esse valor de R$1.000, ele tem que estar presente na tabela de vendas e também numa tabela de notas fiscais. Por quê? Eu não posso ter esse valor diferente em tabelas diferentes. Os R$1.000 que eu vendi, eles precisam estar registrados na tabela de vendas e também na tabela de nota fiscal. Imagina, se na tabela de vendas eu registro 1.000 e na de nota fiscal eu registro 1.200. Então, esse problema vai acontecer ali e vai ocorrer uma inconsistência no banco, né? Então, vou ter problemas ali com essas informações. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, de inconsistência, né, nós vamos precisar aplicar alguns passos ali para poder resolver isso, que são os passos de um passo a passo chamado de formas normais. Que tipos de anomalias existem? Inclusive, aqui no canal nós já falamos sobre isso, anomalias de inserção, de exclusão e de atualização, né? Que é quando, se você inserir os dados numa tabela, isso gera uma inconsistência. Ou então, se você excluir dados de uma tabela, isso gera uma inconsistência. Ou então, se você atualizar dados numa tabela, você gera uma inconsistência. Então, essas anomalias, elas precisam ser evitadas, e a maneira como vamos evitar essas anomalias vai ser através exatamente das formas normais, tá bom? E o que são as formas normais? As formas normais, elas se tratam de um passo a passo de correção das tabelas do banco de dados, para garantir que essas tabelas estejam bem estruturadas. Esse passo a passo ele vai ser distribuído em 3 formas normais. A primeira forma normal, a segunda forma normal e a terceira forma normal. Sobre esse assunto em particular, de anomalias de bancos de dados e formas normais, eu vou deixar uma sugestão de vídeo aqui, para você poder assistir. É um vídeo onde eu explico de forma mais aprofundada o que são anomalias, o que são formas normais e exemplos disso também, tá bom? Então, para você complementar essa aula aqui, essa aula de modelo lógico, vai ser importante que você acesse a aula de anomalias e formas normais, que eu vou deixar de sugestão para essa aula aqui. Também vai ser a nossa aula de apoio para você complementar os estudos com essa aula. Vai ser muito importante que você assista também para você entender mais a fundo sobre anomalias e formas normais. Então não deixa de assistir essa aula de apoio, essa aula complementar, que vai ser muito importante para você, tá bom? Então vamos fazer um breve resumo aqui da nossa aula de modelo lógico. Bom, gente, o que a gente viu aqui nessa aula? Nós falamos sobre os principais elementos de um modelo lógico, que são as tabelas e as chaves. Nós vimos que tabelas são compostas por registros, por linhas e por colunas, que são os atributos. E as chaves, elas vão ser colunas da nossa tabela, que podem ser de diferentes tipos. Chaves candidatas, chaves primárias, chaves alternadas e chaves estrangeiras. A chave candidata, ela vão ser as colunas que podem identificar de forma única cada linha da tabela. Já a chave primária vai ser a coluna que eu vou escolher dentre as chaves candidatas, que vai ser aquela que vai identificar de forma única as linhas da tabela. Já a chave alternada vai ser o que sobrar, né? Das chaves candidatas que eu não escolhi como chave primária. E a chave estrangeira vai ser uma coluna de uma tabela que vai permitir eu relacionar com a chave primária de outra tabela. Uma outra coisa que nós vimos aqui também é que, para evitar erros humanos na hora de registrar dados em um banco, por exemplo, um preço negativo, um cliente sem nome ou sem CPF, para evitar isso, nós usamos o que chamamos de restrições de integridade ou constraints. Isso a gente vai entender melhor na aula de modelo físico, quando nós vamos implementar o nosso projeto de banco de dados, tá bom? Mas para evitar erros humanos, para evitar esses problemas que a gente viu aqui, nós podemos usar as restrições de integridade. Podemos e devemos usar essas restrições. Além disso, para a gente garantir a documentação do nosso projeto de banco de dados, é importante que a gente utilize o que chamamos de dicionário de dados, que é onde nós vamos descrever
quais são as tabelas, quais são as colunas, quais são os atributos, os relacionamentos, os tipos de dados, quais são as restrições de integridade, tá? Para que você possa documentar isso e outras pessoas entenderem melhor. Não só outras pessoas, mas você mesmo. Quantas vezes você já não fez alguma coisa, uma fórmula, um projeto, aí chegou um mês depois e você não lembrava o que você fez? Caraca, que variável é essa daqui? Que lógica que eu criei? Então, quando você cria um dicionário de dados, você documenta aquilo e garante que você não vai ter problema futuramente com aquele projeto, tá bom? E para a gente corrigir e evitar inconsistências nos bancos de dados, nós aplicamos o passo a passo das formas normais. Da primeira, segunda e terceira forma normal, que vão ser passos para a gente garantir que as tabelas vão estar bem estruturadas dentro do banco de dados. Para esse assunto em particular, eu deixei aqui nessa aula uma aula complementar para você poder assistir e entender mais a fundo ali sobre anomalias e sobre formas normais. Fechado? Não deixa de assistir. Bom, e com isso nós encerramos aqui a nossa terceira aula da nossa série de modelagem de dados. Falamos sobre apresentação e contextualização na aula 1, falamos sobre o modelo conceitual na aula 2 e na aula 3 nós falamos sobre o modelo lógico. Legal? Na aula 4, que vai ser a próxima aula, nós vamos falar sobre o modelo físico, onde a gente vai efetivamente criar um projeto de banco de dados, onde a gente vai partir desde o modelo conceitual, passando pelo lógico e até a implementação do projeto em um banco de dados utilizando a linguagem SQL. Fechado? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês estejam gostando dessa série. Se você está gostando, deixa aqui nos comentários um comentário, deixa aqui um feedback, vai ser muito bom ter essa visão de vocês, saber se esse tipo de conteúdo tem agregado aí nos seus estudos, tá bom? E deixa aqui também sugestões de outras séries aqui de aulas que vocês gostariam de ver. Se vocês gostaram desse modelo, né, de uma sequência de aulas, deixa aqui nos comentários outros exemplos de temas que vocês gostariam de ver aqui sobre SQL e banco de dados. Tá bom? Então é isso. Se você gostou, deixa o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado dos vídeos que saem toda semana aqui no Hashtag Programação. Vídeos de Python, SQL, Ciência de Dados e JavaScript. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço, bons estudos. A gente se vê na próxima aula.